O Brasil é um país que ele é milimetricamente projetado para ser medíocre. Isso significa que tu tem que escolher se tu vai fazer parte dos medíocres ou se tu vai dar um passo para trás, sair dessa manada e usar da mediocridade do Brasil para se favorecer. Porque quanto mais o país ele é projetado para fazer das pessoas medíocres, mais fácil é de tu empreender e tu ganhar dinheiro num cenário assim. Isso significa que a maioria das pessoas vão tentar de tudo, ou quase de tudo, e vão morrer na mediocridade. Vão ter uma ascensão financeira ou de vida no geral lá pelos 20 e poucos anos, mas após os 35, 40 anos vão começar a decair e eles não têm noção do tamanho da queda. E vão morrer na mediocridade, tendo aproveitado 10 anos da sua vida em abundância, mais os outros 60 em escassez. Então eu afirmo com toda certeza que a maioria das pessoas vão morrer na mediocridade. Deixa um Ecopinito aqui, vamos falar sobre isso, porque existem algumas maneiras de quebrar isso. Cara, me perdoe se eu tô falando nesse assunto num tom mais incisivo, porque eu não quero parecer um mentor, cara, faz isso, blá, 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 blá. Não. Esse canal aqui, ele é um canal de reflexões pessoais. Eu vim aqui no meio da lagoa aqui só para refletir e vamos refletir sobre esse assunto. Eu vou tentar deixar minha voz um pouco mais calma para isso aqui soar como uma reflexão pessoal, onde eu estou apenas dividindo algo que eu penso, sem ser uma verdade absoluta. Olha, seriam centenas as coisas que te deixariam dentro de uma vida medíocre. Centenas mesmo, tá? Só que é impossível que a gente fale sobre todas, então eu decidi pegar apenas 3. A primeira delas é o conformismo. Querendo ou não, tu tá bloqueado, tu tá estagnado, porque tu aprendeu a viver num conformismo. Eu sei que confunde um pouco a cabeça quando a gente estuda o cristianismo, quando a gente pensa que a gente tem que ser humilde, quando a gente estuda o estoicismo e pensa que a gente tem que ser centrado e não se deixar levar pela ambição e pelos prazeres materiais. Mas nada disso sugere um conformismo, né, de tu olhar a tua vida e se conformar com aquilo que tu tem. Tu deve olhar a tua vida e conseguir aproveitar aquilo que tu tem, sendo esse aproveito de presença muito maior do que a tua ambição para o próximo. Mas não conformar-se com a realidade que tu tem. A não ser que tua realidade ela seja plenamente boa, tá? Plenamente boa. E é por isso que tem essa armadilha das vidas do interior, né? Como a minha, né? Uma vida que é boa, assim, tranquila, que não precisa de muito dinheiro para ser feliz, onde a maioria das diversões são gratuitas, te faz com que neutralize a ambição. Por isso que as pessoas falam para tu se mudar para um lugar caótico e suicida para tu ganhar mais dinheiro. Faz sentido em alguns pontos, não faz em outros. Mas uma das coisas que tu tem que aniquilar na tua vida é o conformismo. O senso de conformismo, o senso de que as coisas não estão boas, tá? Aliás, de que as coisas estão boas, de que as coisas estão aceitáveis, porque hoje as coisas podem estar aceitáveis. O dinheiro que tu ganha hoje pode estar aceitável. Tu é um jovem de 25 anos ganhando R$7.000, R$8.000 ao mês, beleza, pode estar bom. Daqui 2, 3 anos, 8 mil, 7 mil pode não ser nada, né? Pode ser que tu tenha uma vida muito mais custosa, pode ser que tu perca isso e pode ser que, enfim, viver em família, viver com uma mulher, um filho, 2 filhos, ter que ajudar tua mãe, teus pais, pode ser que esse dinheiro ele não cresça proporcionalmente e tu se veja numa situação de, putz, cara, eu não tenho nada, se for analisar, né? A segunda coisa, cara, com certeza é a falta de direção. A maioria das pessoas não pensa que a vida é completamente limitada e efêmera. Tu não consegue ter a mínima noção de quanto tempo a vida tem, tá entendendo? Tu olha, cara, na minha frente aqui é uma árvore que tem no mínimo aqui, cara, no mínimo uns 80 anos para crescer dessa altura que ela tá. Ela tem muitas vezes a mais o tempo da tua vida. Cara, esses dias eu tava pensando sobre o Opala que eu tenho e eu parei para pensar que o meu Opala, ele tá novinho, cara, depois de restaurar pelo menos a lata. E eu pensei, putz, isso aqui tem mais de 50 anos, esse carro tem mais de 50 anos. Cara, 50 anos... Cara, é muito mais velho do que eu, entende? É quase o dobro da minha idade. O meu Opala tem o dobro da minha idade. Isso é uma coisa esquisita de se pensar. É uma coisa esquisita. A gente não consegue entender o quão breve a nossa vida é, o nosso tempo na Terra é, o quão
efêmera a nossa vida é e o quão insignificante nós somos. O que faz com que a gente não pare para pensar que o nosso caminho na nossa vida, ele tem que ser muito bem definido e muito bem aproveitado. Ou seja, eu não posso ficar vagando. Eu não posso perder 2, 3, 4 dias na semana, ser produtivo só em um dia. Eu tenho que saber exatamente de onde eu saí, para onde eu estou indo, no que eu acredito, o que eu estou fazendo, qual que é o meu propósito. Eu tenho que ter noção plena disso e como que eu vou extrair financeiramente ganhos desse meu propósito. Tem que estar muito claro, tem que ter um plano de vida. Como a gente chama dentro da Alpha Life, né, de life design. A gente tem que ter um life design muito bem definido. A maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas leva a vida com a barriga e não tem perspectiva de futuro. Nem todas as pessoas estão completamente perdidas, como se fala aqui. Boa parte está, não sabe nada do futuro, né? Outras se sentem centradas, sabem onde elas estão assim, com a vida reta, digamos assim, conseguem manter uma rotina de exercício físico, ganham um bom dinheiro, conseguem ter um tempo de leitura, estão mais ou menos equilibradas, têm um relacionamento, são acima da média. Mas se perguntar para elas do futuro, elas não sabem responder. Como é que tu vai estar daqui a 10 anos? Se eu te fizer essa pergunta agora, como é que tu vai estar daqui a 10 anos? Tu não vai saber me responder. E a tua obrigação é parar para pensar sobre isso, para que se algum dia eu te achar na rua e te perguntar como é que tu vai estar daqui a 10 anos, tu tem que saber me responder. Tu tem que me dizer onde é que tu vai estar morando, que carro tu vai estar dirigindo, qual é a cor do teu carro, quantos cavalos tem o teu carro, quantos andares tem a tua casa, quantas vagas de garagem tem a tua casa, é num condomínio? Não. É num bairro bom? Que cidade é? Que estado é do Brasil? Tu preza o quê? Segurança? Quer morar na praia? Quer morar na serra? Quer morar numa metrópole? Quer sair do Brasil? Aonde? Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, a parte de baixo, a parte de cima. E aí? Tu não sabe de nada do teu futuro. Não, a gente não sabe do nosso futuro. Não, a questão é que tu tem que desejar o teu futuro. Tu tem que estipular o teu futuro. E tu não fez isso. Tá? Tu não fez isso. E a terceira coisa é onde a gente gasta a nossa energia vital, porque estipular o futuro é só um plano. A gente tem que caminhar para esse plano, né, funcionar. A gente caminha com o quê? Qual que é o nosso combustível? É energia vital, é disposição. Onde é que é a nossa maior perda de energia vital? Na dopamina. Esse é o grande vilão desta década, é a dopamina barata. Em todos os aspectos, desde o que tu come até o que tu consome visualmente no celular, na TV, é a dopamina. A dopamina é como se fosse um furo no teu tanque de combustível. O teu gasto de energia vital ao consumir, ao estimular os teus receptores de dopamina muito antes de tu levantar da cama, cara, isso não tem como tu chegar longe. Não tem como tu chegar longe na tua vida se tu não... pelo menos ter o senso de que tu tem que abdicar disso ao longo da tua vida, né? Não é uma coisa assim, parei de ver vídeo aqui no TikTok, agora eu vou virar milionário. Não, também não é assim não, vai aos poucos, largando aos poucos todas as dopaminas, entendendo como se tem uma vida mais centrada. Tu não tem noção da mudança da tua cabeça, como ela é relevante, só o fato de tu largar certas coisas e ficar mais produtivo, cara. Bom, acho que essas três coisas principais aí já te fazem pensar que tu não vai viver uma vida medíocre, estar na mediocridade, ter um futuro medíocre se tu levar em conta esses três fatores. Senhores, aqui na descrição está o link do Capital Digital, o seu sistema para plugar no seu negócio, alcançar milhares de pessoas através de um mapa de conteúdo que nós fornecemos e converter essas pessoas em clientes, seja você um vendedor de um serviço, um prestador de serviço, seja você um consultor ou seja você alguém que vende um simples infoproduto. Com nossos scripts comerciais, nosso mapa do conteúdo, você pluga lá e transforma seu Instagram ou YouTube em uma máquina de vendas. Só tem um detalhe, não é grana fácil, precisa trabalhar. Até o próximo vídeo.